Bom dia. Bom dia. A gente tem falado muito sobre restauração e algumas pessoas me mandam mensagem todos os dias falando assim: Ricardo, eu quero restaurar meu casamento, não sei por onde começar. Às vezes é tipo, meu marido tá fora, às vezes é a minha esposa tá fora, ela não quer mais o casamento. E às vezes o cara me procura: Ricardo, eu tô enrolado em um monte de problema e não consigo sair. Eu quero restaurar meu casamento, mas eu estou preso em amarras e tudo mais. E antes de dar qualquer conselho, a minha sugestão e o meu apontamento é para que a pessoa olhe para a cruz. Deixa eu te falar uma coisa, não tem outro caminho. Pode ser que tenha algum terapeuta que trabalhe com casais e tudo mais e que não inclua Cristo dentro da equação. Não é o meu caso. Não que eu seja terapeuta, tá? Já tô me achando terapeuta aqui. Mas eu não consigo encontrar uma outra forma de restaurar um casamento, de viver uma vida plena, e não só de restaurar um casamento, mas manter um casamento em constante melhora se não tiver dentro dessa equação o amor. E aí quando eu falo em amor, eu preciso que você entenda que amor não é um sentimento. Pessoas que acham que amor é sentimento são as primeiras que saem fora do casamento. Porque quando ele perde a sensação de que ele tá amando, ou ele perde a sensação de que ele é amado, ele entra em desespero. E ele fala: não, isso aqui não é amor verdadeiro. A mulher mandou uma mensagem. Foi engraçado. Ela fala: e como que é? Como saber se é amor verdadeiro? Alguma coisa desse sentido. Assiste o Shrek. Os desenhos já mostram. É a Disney que fala que aquilo ali é amor verdadeiro. É dorama que você tá achando que é amor verdadeiro. Amor verdadeiro, na verdade, ele é uma pessoa. A palavra de Deus diz muitos atributos sobre Deus, tá? Ela diz muitas coisas a respeito do que ele é. Mas uma das mais profundas é que Deus é amor. É interessante isso aqui. A palavra diz que Deus nos ama, mas ela diz que ele é o amor em essência. Jesus, na cruz, é a expressão perfeita do que é amor. Jesus, vamos entender o seguinte: por que eu tenho que te apontar para a cruz? Por que eu tenho que mostrar a cruz para você para que você consiga perdoar? Porque a cruz é a exata expressão do que é amar perfeitamente. Ele não estava sentindo prazer ali na cruz. Ele não estava feliz ali. Ele não estava, né? Não era algo naturalmente que ele sentia prazer, sentir amor. Ali ele estava por uma decisão. Apesar da dor, apesar do desconforto, apesar dele falar: Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível. Se não for possível, que seja feita a tua vontade, não a minha. Pai, a minha alma tá angustiada até a minha alma tá angustiada até a morte. Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Então você vê que Cristo tá sofrendo naquele momento, só que mesmo assim ele decide continuar na cruz. Ele decide nos amar. Ali a expressão é exata do que é amor. Amor, segundo a Bíblia, é pagar o mal que alguém te fez com o bem. Amor, segundo a Bíblia, algumas características do amor é ser benigno, é não se ressentir do mal. Amor, segundo a Bíblia, é andar a segunda milha, é perdoar 70 vezes 7. E aqui eu não sei se esse número é literal. Jesus, ele fala 70 vezes 7 para mostrar que é algo assim, ó. Basta. Meu querido, perdoa. E muitas vezes vai ser difícil, eu não vou mentir para você, vai ser difícil mesmo, vai ser hardcore. Amar quem não demonstra interesse por você, amar quem te machuca repetidamente, quem cospe na sua cara, não é uma atitude fácil e não é possível sem a pessoa de Cristo na sua vida. Amém. Sem a cruz não é possível. Então quando o cara me diz que ele tá complicado e quer resolver, meu querido, olha pra cruz, a cruz vai te libertar. Ah, eu não consigo perdoar, minha mulher me traiu, minha mulher fez isso, minha mulher saiu de casa, abandonou a família. Meu querido, olha pra cruz. Sem olhar pra cruz, você não vai conseguir restaurar. Porque é quando você olha pra cruz que você entende o quanto você foi perdoado. E quem foi muito perdoado, muito ama. É o que a palavra diz. Quem foi mais perdoado, esse mais ama. E normalmente quando a pessoa fala eu não consigo perdoar, é justamente por ainda não conhecer Deus. É precisa conhecer mais sobre você e Deus para você ter forças para perdoar alguém. E aqui eu quero dizer algo. Algumas pessoas me falam assim: Ricardo, perdoar é uma coisa, manter a posição é outra. Deixa eu te falar algo. Isso não tá falando sobre casamento, meu irmão. Você quer saber qual é o padrão bíblico? Antes de você tentar justificar que existe exceções e que Deus abriu uma exceção ali na palavra, deixa eu te falar qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela funciona da seguinte forma: tem um filho que pede a herança antecipada, ou seja, ele cospe na cara do pai e diz: eu quero que você morra, me dá a minha herança. E ele sai, pega essa herança e gasta tudo com mulher do job, com dinheiro, com droga, com
festa, com tudo. Ele arrebenta com a própria vida. E aí quando ele tá com a vida arrebentada, que ele tá passando fome, tendo que comer comida de porco, ele lembra, lá na casa do meu pai, até o funcionário é mais bem tratado. Até o funcionário tem pão e eu não. Será que se eu voltar para casa, meu pai me recebe pelo menos como um dos servos? E aí ele volta para casa. Chegando em casa, a cena é o seguinte: a palavra de Deus diz que aquele pai corre na direção dele. Entenda que, dentro do contexto bíblico, isso é algo absurdo, tá? Para um judeu, para um ancião, correr atrás de alguém que traiu, de um filho que abandonou, de um filho que traiu profundamente, é algo absurdo. Só que aí esse pai corre na direção e não só perdoa, você tá perdoado, agora pode ser servo. Não, ele fala assim: você tá perdoado, meu filho. Restitui a posição. Toma a sua posição. E mais do que isso, eu vou fazer uma festa para você. E mais do que isso, toma um anel aqui para você colocar no seu dedo. E toma uma capa. E toma novos calçados. E receba muito mais. Esse é o nosso Deus. É o Deus que restitui a posição. Por quê? Porque ele é gracioso. Não estou dizendo que vai ser fácil, meu irmão. Eu estou afirmando para você que muitas vezes vai ser difícil, vai ser dolorido. Mas acredite, com o tempo, o que vai sobrar é uma cicatriz. E as cicatrizes, elas são histórias. As cicatrizes são testemunhos. Só que a dor daquela cicatriz, assim como um machucado, ela passa. Você vai ver que com o tempo já não dói mais da mesma forma. E com muito tempo você já nem olha para aquilo com dor. Você sabe que tá lá, mas já não há mais um incômodo. Aquilo ali é só uma cicatriz de uma vitória. É igual aquela pessoa que foi para muitas guerras e ele tem muitas cicatrizes e ele tem orgulho daquilo ali. Porque ele venceu, ele passou, ele sobreviveu. Com o tempo você vai enxergar dessa forma. Só que durante o momento em que você tá passando, é dolorido sim, para todo mundo que tá envolvido. Só que mais uma vez, eu preciso te dizer, olha para a cruz. Se você ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, se você ainda não teve experiência com Cristo, deixa eu te falar, meu querido, você só vai entender o que é amor de verdade o dia que você enxergar a cruz, enxergar o amor morrendo ali por você. Você não merecia ser salvo. Você não merece o amor de Deus, mas ele te ama mesmo assim. Você foge, você rejeita, você faz tudo contra Deus e ele te ama mesmo assim. Esse é o amor verdadeiro. Então, se você ainda não teve essa experiência, eu quero te convidar. É aí em sua casa mesmo. Convida Cristo para entrar no seu coração. Pede para ele se apresentar a você. Deus não é um Deus religioso. Tem gente que acha, eu insisto nisso, tem gente que acha que cristianismo é assim. Não, peraí, deixa eu ler aqui tudo que Jesus fez e aí eu vou seguir tudo que Jesus fez. Isso é bom. Ele só fez coisas boas. Só que não é possível seguir ele se não for ele fazendo isso em você. E para que ele faça isso em você, é necessário que você venha nascer de novo. Tem que acontecer um evento espiritual na sua vida em que você recebeu o Espírito Santo em você. A vida cristã não é sobre o que você faz, é sobre o que ele fez na cruz. Entenda, ações, fazer o que Cristo faz, agir com piedade, agir de forma plena, ser um exemplo de pessoa, isso é fruto, isso não é causa. Isso é fruto de alguém que se arrependeu e de alguém que experimentou Cristo e está comendo de Cristo e teve um novo nascimento. Isso é fruto. Você não faz isso para ser cristão, você faz isso porque você é cristão. Você entende a diferença? Existe uma diferença gritante aqui. A pessoa que faz isso porque quer ser cristão, ela ainda nem entendeu o que é ser cristão, ela nem experimentou de verdade. Então você precisa experimentar. E você que está começando essa caminhada, deixa eu te falar, muita gente está me perguntando: Ricardo, como que eu me alimento disso? Eu preciso ir para algum lugar? Eu aconselho que você ande com homens e mulheres de Deus, que você se vincule a um corpo, que você se vincule a uma igreja local. Aconselho que você faça isso. A igreja que eu participo é a Videira. Fica uma sugestão. Se você quiser participar, tem no Brasil inteiro. Mas pode ser em qualquer outra. Só que a manutenção disso, experimentar de Deus, você vai experimentar aqui, ó. É no seu dia a dia, é orando, é buscando a palavra. Ricardo, por onde eu começo a ler a palavra? Tinha muita gente me perguntando ontem. Começa de João. Vou te dar uma sugestão. Ontem teve um colega na academia que falou assim: Ricardo, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei lá de Gênesis. Ele não tem nenhuma experiência com a Bíblia. Vai ficar confuso, gente. Porque se você não ler o Antigo Testamento com a chave, você vai ter problema. Como assim com a chave, Ricardo? A chave do Antigo Testamento é Cristo. Tudo o que acontece ali, você tem que enxergar de alguma forma como isso aponta para Cristo. Como isso arremete a Cristo. Por isso que eu aconselho que você leia primeiro os evangelhos. Não precisa começar nem do primeiro evangelho, começa de João. João vai ser o mais fácil de você compreender o que é o amor de Deus e de quem é Jesus. E é o que essa geração mais precisa, de começar pelo amor. Lá é o evangelho em que você vai entender o amor de Deus. E aí começa dali. Aí você lê o Novo Testamento. Aí depois você volta pro Velho, sempre entendendo isso. Tudo que acontece no Velho é sombra do que viria pro Novo. Então use a chave. Tudo que você for ler no Antigo Testamento tem que ler com filtro de Cristo. Quando você for ler os mandamentos, você tem que entender que os mandamentos foram cumpridos por Cristo.
Quando você lê as promessas e as maldições, você tem que entender que Cristo levou as maldições sobre si. E quando você lê as promessas, você tem que entender que Cristo herdou as promessas e você é co-herdeiro com Cristo. Você está inserido em Cristo. Como você está inserido em Cristo, você tem acesso às promessas. Então a chave para a interpretação bíblica do Antigo Testamento é Jesus. Tudo aponta para Jesus. Tudo foi criado por Ele, por meio dele, para Ele. O universo, tudo que subsiste, tudo que existe nessa terra, nesse universo, foi criado para Ele. Ele é o centro do universo. A cruz é o centro do universo. A palavra de Deus diz assim: o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Mas peraí, mas Cristo não morreu tem 2000 anos? Mas você vê que o projeto de Deus inteiro é antes da fundação do mundo, Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha pensado no sacrifício de Cristo, porque é ali que ele mostra de forma plena e máxima o que é o amor, o que é o perdão, o que é o amor genuíno. Quer falar alguma coisa? E se você já começou essa caminhada com Deus, aí se sente ainda assim um pouco perdido, não consegue enxergar Jesus dessa forma ainda, não deixa a ansiedade tomar conta do seu coração. Pede para Ele, porque Ele se mostra aos poucos. Deus, Ele é eterno, Ele é o início e o fim, Ele é maior que o nosso entendimento sempre. Não existe ser humano que alcance a Deus. Então, mesmo quando o Ricardo fala bonito, não quer dizer que ele entende todas as nuances e todos os detalhes sobre Deus. O que a gente tem sobre Deus está na Bíblia. Ela é a base, ela é o árbitro. Pessoas dizendo coisas sobre Deus não substituem a palavra. Então, alguém teve uma experiência individual com Deus, foi dele. A experiência é para ele. Fique com a sua experiência com Deus na palavra. Tudo a palavra seja o filtro. E pede você mesmo individualmente para Jesus se mostrar a você. Eu tive uma base católica, mas eu só conhecia Jesus e Deus de ouvir falar. Quando eu tive a primeira experiência com Deus, eu fiquei chocada. Eu falava, gente, parece que eu nunca ouvi isso. Havia um véu nos ouvidos e nos olhos, porque eu já tinha lido a Bíblia e não tinha entendido nada. Eu já tinha ouvido falar de Jesus e de Deus muitas vezes e não tinha entendido nada. E aí, a partir daí, eu falei, Jesus, me mostra, me ajuda a te enxergar, porque eu andei esse tempo todo tentando e não enxerguei nada. E aí, aos poucos, Deus vai se mostrando. À medida que você vai crescendo com Ele, Ele vai se revelando. Então, a gente não precisa ter ansiedade. É até a glória, a gente vai conhecendo Ele e ainda é pouquinho. E aí, depois, lá na glória, a gente vai ver completamente, como a palavra fala. Hoje é só como se fosse um reflexo embaçado no espelho. Ainda é uma sombra. Lá no futuro, lá na glória, a gente vai entender completamente. Amém? Então entenda, isso aqui é o que vai te conduzir. Se o pastor falou algo que está contradizendo aqui, tá errado. Se o padre falou algo que está contradizendo aqui, tá errado. Se o papa falou algo que está contradizendo aqui, tá errado. Você entende? Ah, mas foi um profeta. Se tá contradizendo o que está aqui, tá errado. Esse é o filtro. Mas só tem uma forma de você saber. Você tem que ler. Se eu fizer uma pergunta aqui, ó, quantos de vocês que são cristãos há muitos anos, quantos leram a Bíblia completa, pelo menos uma vez? Eu vou ficar chocado aqui, porque eu sei que a maioria esmagadora não leu. E aí você fala que você é cristão, essa é a sua regra de fé, essa é a sua base de fé, e você não leu o manual. Olha, dica extra, na hora de comprar, eu até estava falando com uma amiga ontem, existem as versões. Eu comecei... As traduções diferentes, né? As traduções da Bíblia. Eu comecei a ler com a Almeida Revista Atualizada, só que ela era cheia de comentários para adolescente, criança, porque ela era do esmiliguido. E foi ótimo para mim. Aí depois eu li Nova Linguagem de Hoje, numa época que as pessoas achavam ruim versões diferentes da Bíblia. Eu não abria a mão, eu falava, mas se eu entendo é nessa daqui, minha linguagem é totalmente informal, e essa outra Bíblia antiga que tem aqui em casa eu não entendo nada, por que eu vou ficar preso a uma língua portuguesa antiga? Isso, a mensagem é a mesma, tá? É só a tradução, e o português, que em umas ele é um português mais arcaico, é um português muito mais rebuscado, em outros é um português mais atual. E depois eu tive várias experiências individuais, não é regra, não tá na Bíblia, é a minha experiência individual, mas eu conto porque ela tem coerência. De, às vezes, eu sonhar com versículos, só que uma palavrinha tava diferente. E aí eu acordava e falava assim, gente, esse versículo fala isso, isso e isso, mas no meu sonho eu falava, ou alguém me falava o mesmo versículo com algumas palavras um pouquinho diferentes. E aí eu aprendi que, se você entrar no Google, na época é o que eu tinha, né? Você abre a Bíblia online e você consegue comparar versões. Aí você põe aquele versículo que está encucando sua cabeça e põe 10 versões diferentes.
Aí eu ficava lendo em todas as versões, porque eu falava assim, por que eu sonhei aquilo? Será que eu sonhei alguma coisa errada? E aí, por acaso de Deus, eu tinha sonhado uma versão. E aí eu aprendi a fazer isso para preparar uma célula, para falar com a criança. Para mim mesma, quando um versículo me parecia assim diferente, na hora que eu lia, eu falava, gente, esse versículo parece que quando eu leio ele quer me falar mais coisas. E aí eu começava a fazer comparação de versões. E a gente vê que é muito pouca gente que faz isso. Hoje em dia, às vezes, só um pastor, uma pessoa que vive profissionalmente disso, que vai atrás, mas é um recurso que a gente tem acessível na internet de graça. Então, Usa o assim, ChatGPT. use versões. Se você tá em dúvida, fala, eu não entendi nada desse versículo, minha Bíblia tá estranha. Aí você vai lá, coloca várias versões, aí você consegue achar. Ou você pensa assim, gente, será que isso aqui é cultural? Eu me perdi nisso? Aí você pega e procura a versão em inglês e compara em inglês a King James. E uma coisa interessantíssima, a gente foi visitar uma igreja, eu não sei se foi lá em Gramado, se não me engano, e tinha dentro da caixinha de vidro páginas que vieram com o descobrimento do Brasil, páginas da Bíblia em latim. E engraçado, aí eu, por curiosidade, eu fiquei lá olhando e tentando ler. E o latim realmente parece muito com o português, então eu consegui ler algumas coisas. Eu bati o print e depois eu fiquei lá tentando no chat GPT, nos trem, ler a versão. Eu falei, gente, a Bíblia foi preservada, 1.500 anos chegou, então tem mais de 1.500 anos aquelas páginas ali, e realmente a mesma coisa que tem aqui no meu livro, aqui, ó, na minha Bíblia hoje. Então a Bíblia é incrível, Deus preservou ela, não é por acaso, ela é nosso manual de vida. Amém. E querendo, Deus vai te ajudar Amém. a entender e a viver ela, porque ele tem todo o interesse, na verdade ele tem mais interesse em nós do que a gente nele. Isso aí. E é isso. Deus abençoe seu dia. O vídeo já ficou bem extenso. Acho que já Tá bom, estourou tchau. muito tempo. Tchau, gente. Bom dia. Bora treinar! Ah, não.